Bem pessoal, boa tarde. Vamos dar então início à última atividade do dia. É bom ver que ainda estão aqui todos a esta hora. Não sei o que é que os professores disseram que iam fazer, mas é bom ver-vos aqui. Pronto, convosco temos o professor Bruno Dias, o professor José Oliveira, o professor José Barros e o professor Alano Belo. Quem vai moderar a tertúlia vai ser o João Vilaça. Aproveitem, passem então a palavra ao João Vilaça. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, o Gonçalo já me roubou aqui a apresentação que eu ia fazer inicial, portanto, resta-me só mais uma vez agradecer a vossa presença e, obviamente, aqui de todos os professores convidados. Assim sendo, para começar, a minha primeira pergunta ia ser para o professor José Nuno, e é que eu assumo, por algum motivo, que quando era mais novo também deveria ter pensado inicialmente que queria ser astronauta, jogador de futebol, bombeiro, algo assim. A minha questão é, quando é que percebeu que o caminho ia ser, no seu caso, pela engenharia elétrica e daí até a informática e depois professor? Eu nunca fiz planos na minha vida. A coisa foi andando. Foi andando. Mas em miúdo... interessei-me por fazer assim umas coisas, sei lá, a minha avó deu-me uma lupa, a lupa que ela usava no teatro para ver na ópera, e ela já estava muito riscada, aquela já não dava, ela deu-me essa lupa, e eu lembro-me de que com aquela lupa achava piada aquilo ter aquele fator de aumentação, etc, e depois que com um amigo meu fizemos uma maquineta numa caixa de sapatos. Portanto, era assim que a gente brincava, não é? Portanto, não era assim. E fizemos uma espécie de um filme em papel vegetal, e depois com uma vela projetávamos o filme. Um puxava e as imagens iam-se mexendo, mas aquilo ardeu porque a vela pegou fogo. Só para eu ficar assim mais triste, isso com que idade? 6, 7 anos, talvez. Mas aquilo fomos proibidos de brincar com aquilo porque a caixa ardeu. Porque a vela encostou-se à caixa e ardeu. E eu, desde essa altura, fiquei com a ideia que gostaria de engenharia. Mas depois, eu tenho uma grande ligação à natureza e praticamente estava destinado para ser biólogo, pela minha contacto constante com a natureza. Depois o que mudou tudo foi eu ter um professor de matemática muito bom, no 6º ano, que é o atual 10º. E então eu disse, não, eu tenho que ir para um curso que tenha matemática. Mas porque tinha aquela coisa de gostar de fazer coisas, eu gosto da teoria aplicada. Perguntei um curso de engenharia que tenha muita matemática e disseram-me, engenharia eletrotécnica. Eu digo, então é esse. E foi por aí que fui para eletrotecnia. Depois, em eletrotecnia, havia no último ano uma especialização em sistemas digitais e computadores, que foi a que eu segui. Depois, já aqui, quando nos escalavam-nos assim como imigrantes para ir fazer as coisas lá fora, estive ligado a compiladores de linguagens para microprocessadores, e depois descobri que tudo aquilo não fazia muito sentido se não tivesse uma base matemática daquilo que eu gostava. E depois o resto da história já vocês sabem, não é? Portanto, não é preciso... Mas algum professor tem alguma história de ter queimado uma caixa de sapatos no seu caminho? E por exemplo... não, agora fiquei curioso, certamente há de ter assim alguma história no caminho. Não podem todos dizer que não querem partilhar. Professor Bruno, já tem aí o microfone, qual foi a sua história? Eu não me lembro, que eu me lembro pelo menos de ter queimado alguma coisa. Nem me lembro da minha família me ter contado histórias de que eu tivesse queimado alguma coisa ou partido alguma coisa. Se querem saber quando é que eu decidi que queria... Eu tenho a noção de que não tinha, quando comecei a pensar que eventualmente teria que estudar muito tempo e depois ter uma profissão e tal. Quando comecei a pensar nisso, onde é que já ia uns 5 e 6 anos, não é? Portanto, na altura em que começar a ter esse tipo de preocupações, e ouvir, a minha mãe era professora, portanto, começar a ouvir esse tipo de preocupações em casa, lembro-me que o único acontecimento que me fez ter logo na altura a dizer, eu não quero uma profissão, mas quero programar, quero fazer jogos. Porquê? Porque quando era criança ofereceram-me um relógio, a minha avó era imigrante nos Estados Unidos,
e de vez em quando mandavam uns pacotinhos dos Estados Unidos com uns presentes para os netos, e um ano calhou-me a mim um relógio digital daqueles, da Texas Instrument, e o relógio tinha um joguinho, que era descobrir qual era o número que aparecia do lado esquerdo, e eu meter o número do lado direito e apagar o número que estava do lado esquerdo. É uma coisa assim muito simples, mas que eu passava horas a jogar aquilo, até as teclas deixarem de funcionar. E eu apaixonei-me e a partir dali apaixonei-me por jogos. Portanto, fui sempre um consumidor ávido de jogos quando era criança, e sempre pensei que, não, mais tarde, quando eu quero que alguém me pague dinheiro para eu fazer isto. Quero fazer jogos, e portanto foi a partir daí que surgiu, digamos, eu cheguei, lembro-me que chegava às vezes, sobretudo quando tinha alguma geringonça nova, que era um jogo, sempre jogos digitais e tal. No meu tempo já não pegávamos fogo às caixas, eram mesmo jogos. E lembro-me que uma das coisas que mais gostava de fazer à noite era pegava não havia baterias, tinha um joguinho, um Pac-Man, que fazia aquele barulhinho quando comia as bolinhas, e pique, 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 e eu à noite ficava a jogar aquilo e não queria que se ouvisse em casa o barulhinho de comer pique, pique, pique. Então o que é que eu fazia? Eu arranjava 4 ou 5 cobertores, punha os 4 ou 5 cobertores por cima de mim, punha-me lá numa tomada de casa, punha, e depois ficava horas debaixo dos cobertores a suar, que nem um cão, a jogar o Pac-Man, pique, 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 até que uma noite, não sei, o meu pai ou a minha mãe se levantou por alguma razão e abriu os cobertores e disse: isto tem que acabar. E destruiu-me, pisou estava chateado, o meu pai pisou o jogo, fiquei sem o jogo, e eu andei a moar 3 ou 4 semanas, meus pais puderam bem com esse amor, depois deram-me outra coisa qualquer, mas são as únicas que não tenho mais nada, não tenho assim nada de muito importante a contar. Eu também não. Por isso, porque é que eu vim para aqui? Ora bem, várias razões. Tal como o Zé Nuno, eu também tive uma excelente professora de matemática, que era a minha mãe, e que me incentivou a gostar de matemática. Quanto ao curso, e por isso, informática, pelo menos a informática de que eu gosto, vai um bocado para aí. Do ponto de vista de curso, eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu, e uma delas andava em medicina, a outra em direito. E eu olhava para o que elas estudavam e eu dizia: não, eu estudar desta forma não dá. Por isso eu tinha que ir para uma coisa onde eu pudesse estudar, andar de bicicleta, andar a passear na rua. Agora, estar ali, olhar para livros, era uma coisa que me fazia muita confusão. Ainda faz. Por isso eu gosto muito de estudar a fazer outras coisas. Por isso, eu olhava para isto como uma forma em que eu podia estudar e divertir-me ao mesmo tempo. Por isso, o estudo para mim, aqui, era diversão, era lúdico. Por isso, foi um bocado por causa disso que eu aqui estou. E também havia, na parte da engenharia, desde muito pequeno, sempre tive alguma curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. E por isso, em minha casa, eu costumava, não queimava nada, mas destruía quase tudo. Por isso, para tentar descobrir como é que as coisas funcionavam, eu ficava a saber como é que as coisas funcionavam e as coisas deixavam de funcionar. Por isso, capaz de ser. Sendo assim, só falta o professor Orlando partilhar a história, não é? Disseram-me que eu tinha que pegar no microfone, por isso. Eles estão a falar de coisas muito sérias, eu não gosto. Mas sim, se peguei algum incêndio ou não, melhor não contar, dentro de outras coisas, também destruí os barracões. Não vou entrar por aí. Como é que eu fiquei cá? Acho que não sei. Eu sou originário de uma terrinha, enfim, não é uma terrinha propriamente, mas chamada Vanca, no distrito de Aveiro. Sempre disse que era a terra do primeiro prémio Nobel, agora já são 2, e disse que na altura dizia: eu vou ser o segundo. Não. E fiz lá, enfim, tudo o que se chama de ensino básico, até que descobri que gostava de eletricidade. Curiosamente, adorava mexer em circuitos, ainda gosto. E como sabem, ou como deviam saber, quando se junta uma fase com um neutro, de vez em quando dá uma faísca, e a faísca provoca incêndios e coisas do género, mas não vou por aí.
E em Aveiro eu fiz o 10º, 11º e 12º na especialidade, numa escola técnica, com grande reputação, Mário Sacramento, e ainda tinha as oficinas industriais, aos quais levavam-nos para lá fazermos os nossos cursos de eletricidade. Havia mecânica, eletrotecnia, civil, e eu optei por eletrotecnia, obviamente. Aí fizemos uma série de peripécias que eu não vou revelar, ainda hoje algumas pessoas na direção da escola não sabem o que aconteceu, com algumas montagens elétricas que nós fizemos, mas o que é certo é que uma brilhante professora que nos aturou durante 2 anos ensinou-nos tudo e mais alguma coisa de eletricidade, que deixou um bichinho. Então, na altura de candidatar à universidade, todos os meus colegas de turma de Aveiro, ainda hoje me recordo muito bem deles, éramos compichas, alguns distintos professores da Universidade de Aveiro, de Coimbra, do Porto, escreveram todos, nós tínhamos a possibilidade de escolher 12 opções no boletim de candidatura à universidade, e todos eles só escolheram uma, que era Eletrónica e Telecomunicações, obviamente, o melhor curso na altura do país, e eu disse não quero Eletrónica, e descobri uma coisa chamada Engenharia de Sistemas e Informática na Universidade de Minho, Braga. Bem, na altura Aveiro era uma cidade simpática, ainda é. Braga na altura não era cidade de coisa nenhuma, não é? Era um monte de monumentos com 2 ou 3 ruas, e ninguém sabia muito bem o que é que Braga, qual era a importância de Braga no contexto nacional, muito menos alguém que estava em Aveiro a viver ali na zona ribeirinha não, marítima, na orla marítima, com serviços de caminho de ferro altamente sofisticados, ainda são os mesmos hoje, é verdade. Mas nós desprezávamos um bocado isso, e quando eu coloquei a primeira opção, Engenharia de Sistemas e Informática na Universidade de Minho, credo, porque eu queria software, não queria hardware. Então foi isso. Agora, não tinha base nenhuma, não tinha Google, nem ChatGPT. Fui o primeiro a falar. Nem ChatGPT. E foi um bocado às cegas. É claro que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta opção eram todas engenharia eletrotécnica, não de computadores. Engenharia eletrotécnica pura e dura, a começar pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, obviamente. Mas isso, hoje em dia, em Minho é um bocadinho melhor. E assim foi. Quando saíram os resultados, eu vi que vim parar a Braga. E a um curso chamado Engenharia de Sistemas de Informática, o qual não conheci logo o professor Zé Nuno Oliveira na altura, mas uns anos mais tarde nunca tive o prazer de o ter como meu professor. Vocês já, e acho que deviam vangloriar-se por isso, mas tive outros colegas meus, muito valiosos, e que me foram incutindo este bichinho. Agora, como é que eu fiquei na universidade? Também não sei. Acho que um dia puseram-me a dar uma aula à gestão de empresas, à administração pública e a relações internacionais. Um grande curso, recomenda-se. Agora já é um pouco atrevido dizer isso em público, mas pronto, paciência, já disse. E dei a primeira aula e deve ter sido por uma aluna, desculpa, mas foi uma aluna com alguma idade, já na altura eu tinha 22 anos, pelas minhas contas tinha 30 e muitos, era de gestão de empresas, e quando eu entrei na sala de aula com a minha pastinha, ainda com montes de borbulhas na cara, quando eu passei por essa aluna, me disse, eu ouvi, quem é o pirralho que vem nos dar aula hoje? Era eu, o pirralho. E foi assim que começou. Sentei-me em cima da secretária, as minhas pernas não aguentavam nem nada, por isso, quando vos vejo a fazer as apresentações hoje em dia, compreendo muito bem isso. A aula era de 1h30, no final da aula foi-me embora. A aluna passou, calma, a aluna passou, mas foi assim que eu comecei. A quem eu devo isso? Na verdade, a um professor que vocês, penso que não contactaram hoje, ou se contactaram, que é o professor Luís Amaral, que está no Departamento de Sistemas de Informação em Guimarães, que me orientou no estágio. Eu queria sair da universidade o mais depressa possível. O curso tinha sido bastante violento, tinha uma proposta interessante, que ainda hoje me arrependo de não ter aceito, mas isso, pessoalmente, e agora no final de carreira, arrependo-me mesmo, mas já é tarde. Mas o facto é que, ao fazer um pequeno estágio no chamado Complexo de Castelo, vocês não sabem o que é um pequeno laboratório de informática, não se fazia quase nada. Mas foi, e daqui fui dar uma aula, e a pouco e pouco, como vocês gostam, eu falo da tónica, porque eu não bebo cerveja, mas eu falo da tónica, a tónica vai-se apreciando, e isto foi como uma tónica. E pronto, só que a massacrar-vos, alguns de vocês de vez em quando, a ganhar uns amigos e a ganhar uns menos amigos, assim, nada mais. Não há muito bem. E o professor, por exemplo, José Bernardo, como é que, da sua experiência na universidade, foi você que decidiu dar aulas a uns miúdos, ou também acabou por acontecer e foi obra assim do destino? Ora bem, eu comecei... Se quiser usar o microfone, não preciso do microfone para nada.
era monitor, dava auxiliar e análise, na altura, análise 2. Que era, a análise 2 era uma coisa muito dolorosa. Eu sempre gostei muito, gosto muito da parte ainda, mas era muito dolorosa para mim porque os meus alunos gostavam muito de fórmulas, tinham livros de fórmulas e eu não sei, eu só sei fazer derivada da utilização. Por isso aquilo era um choque de cultura entre mim e os meus alunos, não funcionou. Depois vim para o departamento de informática e tive os meus primeiros anos de docente do departamento de informática, eu acho que me marcaram muito, porque tive duas disciplinas fantásticas. Uma, o professor Valença, que foi em 89, tinha a mesma atitude que tem hoje. Ou seja, usa aquela máxima de que a gente, para aprender, tem que ensinar, e por isso ensina aquilo que está a aprender. E aquilo era muito interessante, muito, eu gostava muito, mas confesso que não era para toda a gente. Que era o professor Valença estava a inventar uma teoria qualquer, que na altura era das funções não determinísticas espaciais. Isso, ele inventava a coisa num dia, dava a coisa nesse dia, e no outro dia, às 9 da manhã, chegava à minha aula, mas eu não fazia a mínima ideia daquilo era, certo? Eu também não. Mas ele chegava à minha aula das 9 da manhã e trazia uma folhinha com os exercícios, os enunciados dos exercícios, por isso eu tinha que, on the fly, entender o que é que ele tinha dado na aula, sem lá ter livro, e explicar. Por isso, aquilo foi uma tarefa muito boa. Isso eu acho que me marcou, porque eu ainda hoje, vocês todos são meus alunos e sabem que as minhas aulas, eu não faço, quando entro nas aulas, não faço a mínima ideia do que é que vou dar. É o que aconteceu, paciência, não é? E gosto disso, por isso, essa primeira experiência marcou. Outra semelhante foi numa outra cadeira que eu também dei logo desde o princípio, que agora se chama Algoritmos, mas que na altura se chamava, agora Teoria das Linguagens de Computadores, que era uma cadeira anual onde a gente dava estruturas de dados, dávamos modelo relacional, hashing, ADP, arracionais, binários. Ok, dávamos o que está, alguma coisa que está agora nas estruturas de dados de algoritmos, dávamos alguma teoria de linguagem, dávamos dávamos OLR, dávamos isso, dávamos modelo relacional. Isso era uma cadeira muito boa, era muito fixe, era uma cadeira anual, e eu dava para o José João. E então nós íamos aqui para o Tuxo preparar as aulas. Sentávamos ali, ficávamos ali 2 horas a preparar as aulas. E depois íamos dar as aulas. Cada um para a sua sala, depois saímos da sala e dávamos um para o outro, dizemos assim, não tem nada aqui. Essas duas experiências eu acho que marcaram muito e deram ter o posto aqui continuar. O departamento de informática, essas duas pessoas são emblemáticas de que é um departamento de projeto. E o professor José Nuno também foi por escolha, acidente? Também por acidente. Portanto, eu fui bem do Porto, na FEUP, 78, e eu já disse há bocado que gosto muito da natureza, portanto, uma quinta de família aqui perto de Braga, e portanto eu tenho uma proposta feita por um professor de eletrónica para ir para a Texas Institute. No dia seguinte a acabar, eu disse, Fazer os joguinhos dos relógios. não sei o que era na altura, mas ele disse não te esqueças, não sei o quê, e telefonou-me. Mas eu não estava nada a ver ir para a Maia e trabalhar. Eu queria qualquer coisa que me permitisse viver na aldeia. Ora, a hipótese que eu tinha era de vir viver para a aldeia aqui para a que temos, ao mesmo tempo que vinha para qualquer coisa aqui no Braga, mas não havia assim nada. O já deu aqui um canto de Braga naquela altura, não era assim provavelmente excitante. E a solução era ver o que é que eu ia fazer. Essa pessoa, que era uma universidade, e portanto cheguei aqui e bati à porta ali da rua do Pedro Quiro, falei com o professor Bainete, disse logo, tens de falar com o Vidal. Fui falar com o professor Vidal e no dia seguinte Vidal. E para aqui, fui parar ali, as primeiras cadeiras que dei foram todas de eletrónica. Fiz uma sebenta
onde até gostei muito de fazer aquilo, portanto, um dos primeiros críticos da nossa comunidade. Depois fiz uma coisa, havia aqui um funcionário muito bom, que era o Sr. Nelson. Fizemos uns kits para as aulas práticas, onde já era aquela ideia da composicionalidade, compor aquelas coisas todas para fazer circuitos cada vez mais complicados. E depois acontece uma coisa que é, como eu disse há bocado, a opção do governo do país era mandar as pessoas para fora fazerem mestrados e doutoramentos para acelerar o processo, porque nós não tínhamos recursos humanos para dar aulas, e isso é um grande corte. É um corte de 4 anos. 4 anos em que, quando eu aqui chego 4 anos depois, a universidade está completamente transformada, e eu também, porque eu, neste percurso todo, abandonei a eletrónica e já vinha um formalmente ao desempenho. Portanto, agora o resto também vou ser assim. Eu virei lá para esta área aos bocadinhos. Também encontrei lá pessoas muito boas, marcantes, marcaram, e fui sempre à procura de algo mais científico na programação. E foi isso que explica que eu, em 84, quando cá cheguei, dei logo uma disciplina de opção de 4º ano, que era métodos formais de programação. E assim começam os métodos formais, começam nessa disciplina, em 84. Com a minha turma, foi com a minha turma. Foi. Claro, o Murta, Claro. o Moura. O Murta é o pai do Daniel, o CFK também. Isso não se fala, sim, é isso. Eu sou do 2º ano. E Eles apanharam-se. Eram só 6 alunos. Sim. O Moura, da VF3M, não era? O Abili. Eu, sim. Abili. É claro, o Murta, falta aí qualquer. Já sei quem é. Estou a ver, não estou a lembrar. Eram 6 alunos. 6 alunos. Dava-se aula no gabinete, não era bem, mas foram tempos muito interessantes. Muito. E por fim, o professor Bruno. Como é que eu quando andei no curso sempre gostei de ensinar, sempre nas férias e tal, arranjava sempre uns pescados nessas coisas das câmaras municipais, de dar umas aulas de BASIC, de dar umas aulas de Assembly para uns gajitos numa empresa da Alfa, que era uma empresa que fabricava botijas de gás, e que precisavam lá de uns programadores da Assembly, e eu já tinha ganho uns concursos na escola no 12º ano a programar em Assembly uns programazinhos que calculavam os projéteis, umas coisas e tal. E pronto, sempre gostei de ensinar, sempre foi uma coisa. Depois também fui professor de karaté, da seleção portuguesa de karaté dos miúdos e tal, portanto sempre me via ensinar sempre foi uma coisa que gostei, é verdade, mas do ponto de vista profissional não achava que seria a minha profissão. Achava que quando acabasse o curso ia para uma empresa ganhar montes de rios de dinheiro e depois estava feito. Mas depois, no 5º ano, o professor Moura convidou-me para eu ser monitor de sistemas operativos, que eles tinham falta de pessoal, e o professor Moura convidou para dar sistemas operativos, e eu dei aulas práticas de sistemas operativos. E depois, como eu não tinha gabinete, porque era aluno, no 5º ano ainda não tinha gabinete, e portanto não tinha como tirar sítio para tirar dúvidas aos alunos, então os alunos mandavam um e-mail ao professor, no dia X, no café Y, podia tirar umas dúvidas de sistemas operativos. Eu disse, não, está bem, então lá apareci, e aquilo que acabou por na altura ficar um bocado famoso, que era sempre que havia um teste de sistemas operativos, ou que era preciso entregar um trabalho, não sei o quê, dia X, no café Y, o professor Bruno vai tirar dúvidas. Então quando eu chegava ao café já lá tinham uma mesa grande e tirava ali dúvidas no café. Sempre achei piada esta interação, de dar aulas. Depois, isto foi no 5º ano, no 1º semestre, depois no 2º semestre tínhamos que começar a fazer o nosso estágio, né, para acabar o curso. Na altura não era dissertação, era um estágio. Mas eu na altura já estava na área das comunicações, gostava muito da área das comunicações, a fazer no 5º ano, a gente no 4º ano tinha que escolher 2 vias, eu escolhi a via em que estavam incluídas as comunicações, e depois
fui a uma conferência que eu fiquei aqui em Braga, ali no Hotel Bom Jesus, foi uma conferência de redes de computadores, e estavam lá uns artistas holandeses de uma empresa que se chama Surfnet, e eles estavam a dizer e tal, e nós temos muita falta de mão de obra e tal, e se souberem quem queira vir fazer um estágio na Holanda e tal, estava eu e alguns amigos meus do 5º ano lá e tal, e fomos falar com ele, qual é a hipótese de nós irmos? Aí eu disse, pá, tudo bem, vocês precisam arranjar digamos, um orientador aqui na universidade, e fazem lá o estágio com um orientador lá, um orientador cá, e podem vir trabalhar para a Holanda durante 6 ou 7 meses, depois acabou por lá ficar quase 10 meses. E portanto foi assim que eu fui para a Surfnet, mas o professor Vasco Freitas ficou meu orientador cá, já não sei se foi o professor Alexandre Santos, não sei, mas foi um deles que ficou como orientador meu cá, disse-me, ok, sou o teu orientador, tu vais para lá, damos-te esta hipótese, diz para lá fazer o teu estágio, mas quando acabar o estágio vens trabalhar comigo para o departamento de informática, ficas no nosso grupo, porque nós precisamos de professores, e acabas o curso, mas obrigatoriamente, no mínimo, tens de ficar 2 ou 3 anitos connosco aqui a dar aulas. E eu disse, pronto, está bem, não é por causa disso. Até porque a mim me dava jeito, porquê? Porque na altura, uma maneira fácil de fazer uma tropa curtinha, né, porque a tropa era obrigatória na altura, uma tropa curtinha era, quando estavas na tropa, acabavas a recruta, e a universidade fazia um requerimento ao Estado-Maior do Exército, e tu saías fazias parte do teu serviço militar obrigatório na universidade, fazendo serviço ao Estado como professor. Portanto, foi assim como safei de 6 meses de tropa dura que os meus colegas tiveram, e portanto foi uma forma de eu também fugir da tropa. Portanto, eu comecei a dar aulas. Posso contar já uma pequenina história, que se calhar é mais interessante do que contar histórias nossas. Uma pequena história do meu primeiro dia de aulas. No primeiro dia de aulas já de docente, de professor assistente na altura, era uma aula prática em que nós tínhamos uma aula prática de redes de computadores, em que tínhamos alunos de 5º ano, a redes de computadores na altura era só no 5º ano, no primeiro semestre, e nós só tínhamos que era ao mesmo tempo o laboratório de investigação e o laboratório de ensino, porque não havia instalação para mais, era só um laboratório para tudo, de redes, e a IBM tinha-nos emprestado um computador, um IBM AS400, com o sistema operativo um AX400, aquilo era uma coisa baseada no BSD, e depois tinha umas stacks de internet de TCP/IP, que espetáculo, nós temos que experimentar, e o professor Vasco Freitas deu-me aquilo como, digamos, além de dar aulas, tinha o meu papel, a minha missão era perceber bem como é que funcionava o IBM, como é que poderíamos incluir o IBM nas nossas aulas práticas de redes para fazer trabalhos e tal. E no primeiro dia de aulas foi o dia em que a IBM, ou pelo menos os gajos do CTT, deixaram o IBM, desembrulharam e deixaram lá no laboratório. E então eu tinha aulas à tarde, de manhã liguei aquilo tudo, aquelas coisas todas normais, aqueles comandos iniciais para aquilo começar, aquilo era uma caixota enorme. E depois quando chega a aula da tarde, começa a dar a aula, claro que era no mesmo sítio onde estava o computador ainda com aqueles plásticos todos, os esferovites do lado e tal, claro que aquilo gera da parte dos alunos um interesse adicional. Portanto, eu estava a dar a aula e eles não estavam minimamente a ligar o que eu estava a dizer, estavam simplesmente todos a olhar para aquilo, o que é que aquilo será e tal, não sei o quê. E eu depois estava a falar com os alunos, aquelas eram umas aulas práticas em que eu introduzia o tema, dava uma pequenina palestra inicial aos alunos, e depois dava um enunciado, e os alunos tinham que fazer um enunciado mais ou menos sozinhos, com uma ajuda minha ou outra. Então eu dei um enunciado aos alunos, e depois disse, pronto, e agora enquanto os alunos vão fazendo o trabalho, eu vou trabalhando aqui um bocadinho no AX400, mas esqueci-me do manual. Então, eu vou ali lá acima ao meu gabinete. O gabinete era por cima, era no mesmo edifício ali no Dom Pedro V. Subiram os andares, eu fui lá acima ao gabinete. Mas eu lembrei-me, calma, o pessoal é muito curioso. E eu virei para ele antes de sair da sala e disse, olha, eu vou lá acima ao meu gabinete e vou buscar um manual. Mas, por favor, não mexam nesta máquina. Porque esta máquina ainda não está preparada, portanto ainda estava naquela fase inicial de preparar, fazer a formatação dos sistemas, dos sistemas de ficheiros, etc. E não havia password de root, não havia nada, portanto aquilo estava aberto. É um sistema completamente aberto. E disse, vocês não mexam aqui, por favor, porque isto ainda não está preparado, eu sei que vocês são curiosos e tal, não mexam nisto e tal. E eu saio da sala e tal, dou 3 passos e cai uma ficha
como que eu digo, eu sou o idiota, que alguma vez deixo uns alunos, acabei de dizer para não mexerem, provavelmente o que eles vão fazer é mexer, depois dito e feito, dou 3 passos, dou outra vez 3 passos para trás, abro a porta, e estão para aí meia dúzia de alunos em cima do computador, em cima do teclado do computador, uns a berrar já com os outros, o que é que tu fizeste? Não fui eu, foste tu! É claro que eu entrei em pânico, não é? Entrei em pânico e, como desato a berrar com eles, sentem-se já no vosso lugar, vocês de algo. Eu lembrei-se que eu era professor de karaté, sentem-se já no vosso lugar, antes que eu ameacei-os mesmo. Hoje em dia já é possível fazer isso, é logo, mas na altura nós podíamos ameaçar os alunos fisicamente. Sentem-se já imediatamente, cheiro de porrada, o pessoal, quem é que quer lá jogar uns burros e tal? E eles, cheios de medo, sentaram-se e não sei o que mais. No dia a seguir, a minha alcunha em todo o lado da universidade era o sargento. E está aí a Helena, não sei se a Helena ainda está aí, mas a Helena pode confirmar que durante muitos anos a minha alcunha ali no departamento era o sargento. E sempre que era possível, sempre que era preciso marcar os turnos práticos dos alunos, que não era como é agora, não é? Antigamente os alunos ficavam aí, metiam uma tenda à noite para esperar pelo dia a seguir. Começavam as inscrições às 8 da manhã para os turnos, o pessoal dormia aí durante o dia, durante a noite, no dia anterior, e depois era quase porrada entre eles para, se alguém passa à frente, não sei o quê, e quem é que ficava sempre de fazer a marcação dos turnos? Era o sargento. Porquê? Porque se fosse eu, os alunos estavam ali que nem piavam. Foi assim que eu comecei a... Toda a gente sabe que eu sou um soft, não é? Nenhum professor tem assim uma história também caricata que queira partilhar? Há muitas. Estamos aqui, temos tempo. Sei lá, olha, nós está relacionado com aulas, não é uma... Eu inclusivamente, quando comecei a dar aulas, nem sequer foram aulas aqui. As primeiras aulas que dei foram de música. E portanto, de alguma maneira, eu já tinha alguma experiência que vinha antes da experiência docente. Mas o que eu vou contar é uma história que tem a ver com as aulas. Porquê? Porque, aliás, envolve hoje docentes daqui, mas pessoas que na altura eram alunos. Nesta cadeira de mestres formais que começou em 84, a gente tinha uma concorrência forte. Tinha ao lado, era opcional, e ao lado estão as cadeiras de bases de dados, etc. E nós tínhamos que arranjar qualquer coisa prática, qualquer coisa que motivasse os alunos, senão não tínhamos alunos nenhuns. E, portanto, resolvemos inventar uma linguagem e um interpretador que veio a ter o nome de Camila. E esse Camila chamava-se Camila por causa do ano em que acabámos aquilo e aquilo passou a poder ser utilizável. Aquilo era uma espécie de uma linguagem em cima do Lisp. Do Lisp tínhamos um interpretador de Lisp. E por causa foi o centenário do Camilo Castelo Branco, e nós dissemos que tínhamos que marcar o centenário com qualquer coisa, e ficou chamado, não podia ser Camilo, porque era uma linguagem Camilo. E essa linguagem teve um longo percurso aqui, foi ensinada durante muito tempo nas aulas, até ser destronada pelo Haskell, que vocês conhecem, não é? Uns anos mais tarde, e em particular foi usada para projetos concretos mesmo a sério. Um dos projetos que tivemos foi com a Olivetti italiana. Isto corresponde à altura que nós entramos no INES, estamos agora no INES, o nosso grupo, mas já teve uma primeira vez em 89, cá está, quando esta linguagem tinha acabado de ser feita. Ainda nem sequer éramos formalmente do INES, que recebemos uma chamada do Porto a dizer o seguinte: há aqui uma coisa, recebemos aqui um fax de Itália, da Olivetti, eles falam em software, não sei o que mais, vocês têm que vir cá. E nós lá fomos. Fomos lá, e eles disseram, é para entrar num projeto, não sei o que mais, tal, ligado com sistemas de case, etc. E eu disse, nem tenho hipótese, isto é mesmo para aceitar, nós não sabíamos nada. Aquilo era, não sabíamos nada de case, não sabíamos, é para vocês verem que a vossa ideia às vezes tem que estar muito bem preparada, esqueçam, tem que ter boas bases. O resto, já não sabia nada de case, aquilo era em Windows, nunca tinha posto o dedo numa máquina, um teclado Windows. Portanto, era tudo diferente, mas nós sabemos, é claro que aceitámos o projeto. Chegámos aqui, falei com o professor Mário Martins, na altura, e com o Nestor, dizendo, vamos meter-nos num projeto com a Olivetti sobre isto. É doido, a gente não sabe nada. Não, vamos usar o Camila. Ora, e o que é um facto é que este sistema que nós fizemos
ajudou o projeto imenso. Só que nós não podíamos dizer que estávamos a usar aquele software, porque por contrato, assinado em Lisboa, pomposamente, não podíamos usar outra linguagem que não fosse C. C e Visual Basic. Portanto, o que a gente fez foi usar aquela linguagem para prototipar o sistema todo. E como o interpretador estava em C, o que a gente depois entregou numa determinada fase era aquilo tudo, o interpretador todo que está em C. Eles chegavam lá, compilavam o programa, mas eles não sabiam que estavam a compilar o compilador todo, o interpretador todo, mais a parte que nós tínhamos feito. E correu tudo muito bem. Até à altura em que tivemos que fazer a demonstração final em Bari, uma cidade do sul da Itália, uma cidade muito bonita, virada para o mar, mas nós não vimos mar nenhum, eu já vou explicar porquê. Portanto, tudo isto foi testado, cá ficou tudo a funcionar. Os italianos estavam radiantes porque eles estavam com um atraso enorme no projeto e nós ganhámos 8 meses com esta maneira de fazer o software. Cá está. O Camilo era uma linguagem de especificação, criava modelos funcionais, aquilo era um programa funcional a correr. Não é? Portanto, quando defendo o funcional não é só por clubismo, é por experiência. Nós ganhámos batalhas com o funcional e naquela altura o funcional não era hoje. Naquela altura, quando nós fizemos a primeira demonstração, pusemos aquilo a correr e nós combinámos todos fazer uma espécie de uma manobra de diversão, é dizer, ei, vê lá essa ficha, não sei o que é para eles se distraírem, porque aquilo nunca mais começava. Aquilo nunca mais começava, não é? Porque estava a carregar aquilo tudo, não é como é hoje, não é? Portanto, era para ver se os distraíamos. Correu tudo muito bem até à altura em que fomos fazer a demonstração final. A gente estava completamente em casa. Fomos no avião, completamente em casa. Ao chegar ao hotel, e aquilo era 2 dias, portanto havia uma primeira sessão, que éramos entrevistados pelo... Isto era um contrato, não foi um projeto de investigação, foi um contrato feito ao Inés. Nós éramos entrevistados pelo equivalente à FCT daqui, ao Ministério da Indústria. Estivemos a falar com pessoas do Ministério da Indústria italiano. Ora, que estava a correr tudo muito bem, até à altura em que recebemos um telefonema do nosso querido amigo, nunca mais esqueci, Roberto Brunialti, que diz: nós temos que fazer a demonstração em várias máquinas, funciona numas e não funciona noutras. E eu disse, bem, é o que dá a trabalhar em Windows, não é? É o que dá a trabalhar em Windows. Funciona numas, não funciona noutras. E o problema é que nós temos, em cima do que vocês fizeram, um sistema paralelo, portanto aqui era um sistema de Computer Aided Software Engineering, um sistema paralelo, que tem que usar as várias máquinas. Bom, o que é que aconteceu? O que aconteceu, aquilo tinha a ver com, veio a descobrir que era um problema do interpretador de BASIC, de Visual Basic do Windows, que aquilo era o 3.1. É o 3.1, um Windows pré-histórico. Mas ele não evoluiu muito. Ele não evoluiu muito. Ora bem, o que aconteceu foi que nós, portanto, quem é que foi? Eu, o professor Mário Martins, docentes, e alunos, o professor Nestor, o atual professor Nestor, que era aluno, e o professor Luís Neves, que agora não é aqui professor, mas já deu, por exemplo, aulas cá. Chegámos lá, e então, o que é que aconteceu? Aquilo que ia ser uma viagem de férias, não é? Transformou-se em algo muito complicado. Nós íamos às sessões, portanto, daqueles 2 dias, depois a demonstração era no dia seguinte, íamos às sessões, mas a ansiar ir para casa. E para casa era ir para o hotel. Íamos para o hotel, íamos todos para o quarto de um. Não é? Íamos para o quarto de um para trabalhar, não é? Tivemos a ver aquilo, portanto, foi uma noite e depois um pedaço de outra. Estávamos todos, que foi uma noitada de não dormir. Não é? De vez em quando a gente dizia, o professor Martins dizia, vou dormir aqui 1 hora, acordem-me a seguir. Não é? Portanto, o que acontecia? O que acontecia era que dos 3 quartos, os 4 quartos, 3 apareciam com as camas completamente intocáveis. E uma era uma grande confusão, porque a gente estava a trabalhar em cima da cama, não é? Portanto, a partir dessa altura começamos a ser olhados de canto pela portaria. Mas o que aconteceu é que de facto conseguimos, porque era muito estranho, quer dizer, aqueles portugueses que entraram aqui, a gente, o que aconteceu é que correu bem. Portanto, a gente de facto conseguiu descobrir qual era o problema, que tinha a ver com estas coisas minúsculas. E tinha a ver com uns parâmetros que o interpretador perdia parâmetros. Não era bem para perder parâmetros. Inventava parâmetros onde entrava lixo.
E depois aquele lixo estragava tudo. Mas o que a gente fez foi criar uma extensão às funções onde punhamos mais 10 parâmetros todos com o string vazio. E foi assim o fix-up e aquilo funcionou. Portanto, esta é uma história de uma saga que envolve aquilo que depois correu muito bem, portanto, a demonstração correu bem, mas passamos... Parece uma entrega de um trabalho. Isto é uma entrega de um trabalho. Portanto, eu quando vocês dizem, não dormimos, não sei o que mais, isso não é defeito, é feitio, foi sempre assim. Não é? Só que neste caso a responsabilidade era enorme, porque nós já tínhamos recebido, como é que se diz? Fomos pagos, não é? Liras. Liras. Portanto, só depois daquilo é que podemos finalmente comer umas pizzas, aquelas coisas, não é? Mas há mais histórias destas. Mas continuou só uma cama a ser desfeita. Bem, no último dia viemos embora, portanto nunca chegámos. Não, a última cama sim, senhor. A última já foi. Já fomos, portanto, na última, sim senhora, a viagem era no dia seguinte. Mas aqui está, como a gente acha que está a correr tudo muito bem, e por razões que são completamente estranhas, passámos ali um mau bocado porque aquilo ia ser um desastre. Mas correu bem. Pois, eu não me lembro de assim, nada muito. Tanto tempo a pensar. Não me mintas. A sério que não. Eu acho que vocês se lembram muito mais do que eu. Por isso vocês constroem uns mitos urbanos acerca de mim. Eu acho que é tudo mentira. A sério, não me lembro de nada. Eu acho que a minha vida é assim muito corriqueira. As minhas aulas são perfeitamente banais. Não acontece assim nada de muito extraordinário. Passo a vida a insultar-vos e vocês a mim. Mas gosto muito. Nenhum episódio assim especial, diferente do comum. É isso. Às vezes vocês contam episódios, coisas que dizem que eu fiz e eu acho que é tudo mentira. Eu não me lembro nada dessas coisas. Não tenho assim nada muito engraçado para contar. Eu conheço alguns desses mitos urbanos, mas pronto. O Sr. Zé Bernardo é uma espécie de herói particular, não é? Acho que para todos nós. Eu conheci-o. Era a minha vez? Agora é. Eu conheci-o há muitos anos, não é? Credo. Ainda não tinha cabelo. E a Diego? Grande, o Orlando tinha um cabelo assim pelo ombro. E tocava numa banda. Mas o Bruno tem outras aptidões. Eu tenho que estar calado, não é? Anda. Bem, eu estava. Isto está a correr. Bem, eu conheci o professor Zé Bernardo há muitos anos, precisamente numa cadeira chamada Teoria da Linguagem de Operadores, que, como podem reparar, em todos fixam uma disciplina com o nome destes. Por isso eu fixei, foi por algum motivo. Na realidade, como há um bocado me ouviram dizer, eu comecei, a minha primeira aula foi uma aula de Introdução à Informática. Na realidade chamava-se Programação Informática, eu não sei quem na altura foi o iluminado que criou o currículo daquela disciplina, por criar programação para um curso de gestão de empresas, administração pública, regional local e relações internacionais, ramo político-económicas, é uma aventura. É claro que depois, para aí 6 ou 7 anos depois, tive outra aventura, que foi programação para o curso de licenciatura em ensino de Física e Química. Devem ter percebido que correu muito bem. Bem, e eu estava num setor, o professor Zé um bocado, eu diria, flanqueou a divisão das opções. Nós no quarto ano tínhamos de facto que selecionar um pouco, enfim, já não é a semelhança de hoje, hoje não se semelha com nada, mas escolhíamos no quarto ano uma espécie de ramos. Havia métodos formais, ali liderada pelo professor Zé Nuno, havia a informática de gestão, não era base de dados, as bases de dados na altura eram assim um bocado esquisitas, liderado pelo pessoal António Machado, um figurão e digno de realce. E já não me lembro que era a terceira, mas... Redes. Era comunicações. Comunicações. Nessa altura acho que ainda não. Bem, o que é certo é que não era por motivo algum, mas informática de gestão tinha toda a turma, as pessoas não tinham os 6 magníficos, que normalmente eram 6, e eram 6 magníficos, eram os nossos 6 melhores alunos da turma. Eu não estava lá, nossa. A nossa turma também só tinha 30 alunos. Okay?
A primeira turma de Engenharia de Sistema de Informática, um curso que vocês deviam venerar, só tinha 30 alunos. Algo parecido com o que acontece hoje em dia com a Engenharia de Informática, que são múltiplos de 30. Mas o facto é que os 30 nós conhecíamos, não é? Quando às vezes perguntam, vocês conhecem-se uns outros? Pode dizer qual é? Não, nós conhecíamos muito bem. Ainda hoje nos damos bastante bem. Enfim, genericamente falando, obviamente. E as coisas, e essa parte de ser informática de gestão ou de métodos formais, fez com que uma espécie de clusterização, não só dos elementos na altura do corpo docente, ainda hoje existe, mas um bocado mais disfarçado, como também dos seus próprios alunos. Éramos quase rivais. Dávamos muito bem a jogar futebol e outras coisas, mas não nas aulas, porque eles eram métodos formais, nós éramos informática de gestão. Não sei o que é que se podia comparar hoje em dia, mas talvez a engenharia informática de ciência de computação, mas qual vez é possível. E o que é certo é que isso, mais cedo ou mais tarde, acabou por se refletir no corpo docente. Eu, quando entrei na informática de gestão. Como tinha, na altura, uma participação muito incutida pelos, vamos chamar, pelos mentores dessa vertente, que na altura era o professor António Machado, o Gênero Luís Amaral, hoje o professor Luís Amaral, o João Carvalho, o professor Maia Neves, que fez lá uma espécie de drifting na parte de informática de gestão, não muito conseguido, depois criou o seu próprio ramo. Quando começámos as disciplinas, obviamente que íamos para os setores, por isso eu que apanhei uma coisa chamada Programação Informática e Gestão de Empresas. E só 3 ou 4 anos depois é que tive o prazer, a hombridade, o reconhecimento, e outra coisa qualquer, porque nós éramos de segunda, Informática de Gestão, de conhecer esta peça que está aqui, que eu tenho a amabilidade de me conhecer como meu amigo pessoal, e na altura foi, ele não se deve recordar, nem numa partida que fizemos ao professor Valência, não me esqueço, em que no Dom Pedro V, não é um mito urbano, aconteceu de facto, no Dom Pedro V ele marcou, professor José Urbano, justamente com o professor José João Almeida, JJ, uma reunião que eu ia dar a teoria de unidades de computadores. E eles faziam questão de mostrar que sabiam e que eu não sabia. Fiquei contente há um bocado quando ele disse que quando ia dar uma aula não sabia nada daquilo e depois ia aprendendo conforme ia ensinando. Não sei como é que se consegue fazer isso, mas é uma característica do próprio professor Zé. Mas o facto é que foi um ano horrível porque eles fizeram questão, eles não se lembram disso, mas a pessoa que é vítima de bullying na altura não se chamava bullying, não é? Era de saque. Faziam questão e então, à boa maneira, agora já sei de onde é que ele trouxe a tendência, estava um papelinho a dizer este que é o próximo aula. Nada, porque quem ia de informática de gestão, é verdade, sabia fazer como eu agora, inovação conceitual, sabia aquelas coisas todas, de uma maneira um bocadinho diferente, muito arcaica na altura, muito pouco sofisticada, mas de estruturas, nomeadamente hashing, árvores binárias, balanceadas, não balanceadas. Bem, eu sei isso por causa deste senhor, mas o facto é que, quando me deram aqui para as mãos, não sabia nada. Então, ao longo de um semestre, ele era o líder, o João, JJ, acompanhava com aquela figura dele muito simpática. O João é uma pessoa muito sui generis mesmo. Ele liderou aquilo tudo. No segundo ano, passou-me a pasta para as mãos. Não sei se recorda, depois o professor Zanuno apareceu 3 ou 4 anos depois, quando a teoria dos meus computadores já está em universidade de Cruzeiro, essas coisas todas. Na realidade, foi este senhor o culpado da questão de base de dados. Porque, curiosamente, o hashing é entregável. Okay? Eu acho piada as árvores por causa dos grafos. Okay? As árvores B+, apesar de ser uma estrutura fundamental em qualquer sistema de base de dados, eram horríveis. São horríveis. Um algoritmo de inserção numa base de dados, quando é balanceado, é uma coisa... Não vou dizer o calão, então se pode dizer as ações, muito difícil. E depois os parsers é engraçado, porque mais uma vez tinham grafos. Né? Depois começámos nos parsers mais evoluídos aquilo, e até que desaguávamos num terceiro módulo, que era uma coisa muito estranha na altura, chamado modelo relacional. Hoje já não é estranho. Modelo relacional, como alguns de vocês sabem, outros já esqueceram e outros nunca saberão, foi criado em 70, por ser chamado bastante conhecido, para alguns de vocês. Não tem saber, tem errado, quem sabe, o seu código, Edgar F. Code, e então, na altura, apareceu. É claro que os apontamentos do professor Valência, todos bem escritos, ainda os têm guardados, mas, não não se percebia nada. No segundo ano, não há hipótese, os alunos, não sei se tinha chegado, eu foste para o algoritmo, não me recordo. Mas, de repente, eu fiquei com a cadeira,
e com uma equipa completamente nova, então levei com aquilo e descobri então que a teoria dos iguais dos compiladores, que depois deu origem a um slogan no cabo da Engenharia de Sistemas de Informática, que era o turismo de longo curso, TLC, porque o trabalho prático desse ano foi um trabalho arrasador, ou seja, este ano não, agora queixam-se de trabalhos, mas aqui na altura era complicado, porque o turismo de longo curso envolvia desde hashing a modelo relacional, passando por aves normais e parsers, tudo. E se quiserem imaginar o que é isso, é bastante complicado. Mas a história, não há aqui muita piada nisso. Apanhei um dos meus também colegas e amigos pessoais, atuais, pessoas do João Ferreira, pessoas de São Ribeiro, também como aluno, vejam bem, isto começa a ser muito complicado. E essa turma de Engenharia de Sistemas de Informática foi aquela que realmente me incentivou nos bases de dados. E isto foi há muito tempo. Por isso, não há grandes peripécias nisso, mas está aqui o meu, não digo mentor, não é? É um amigo pessoal, com a sua própria realização, mas o mito urbano dele ter algumas situações reflete-se, não vou dizer que ele fez bom, mas nessa situação. Agora, fechar portas para vocês que chegam atrasados a entrar na sala, enfiar sacos na cabeça de plástico, e mais não sei o que. As pessoas podem interpretar, eu nunca enfiei saco. Não, obviamente. Vocês entendem, porque eu também já ameacei e agora não, vamos não fazer nada. Pós-pandemia isto é muito complicado. Inclusive chamar caramelos a alguém. E parece caramelos, é complicado. Por isso, mas não tem nada a ver com ele. O facto é que há muitas histórias, obviamente. Quanto às partidas eu não vou contar, eu sei que vocês vão se lembrar, mas não vou contar. Ele não se lembra, mas basicamente foi uma teia de fita cola no pote. Não te lembras? Não. E apanhámos uma mosca grande. Não foi eu, era maior. Lá está, eu não me lembro nada disso, mas não me lembro nada disso. É possível, porque eu gosto muito de alinhar nessas coisas, mas sempre na sombra, por isso deve ter sido a ideia do Orlando. E ele recriminou, não é? Quanto a eu realmente já conheci o Orlando como colega, ele era um ano mais velho do que eu no curso. E depois o nosso primeiro contacto profissional foi realmente nessa cadeira de TLC, que era uma cadeira do Catânio. Tanto era que ao fim destes anos todos, se a gente for perguntar ao Orlando qual foi a cadeira que ele gostou mais de dar, foi aquela. Porque... E era anual. Era anual. Era uma cadeira muito boa. E que uma das partes da cadeira muito boa chama-se algoritmos agora. E que continua, o Orlando diz que não sabe, porque todos os anos começo o ano com o mesmo entusiasmo com que comecei nesse ano. E sempre com a ideia de que vou aprender algo, e todos os anos aprendo muito daquilo. À medida que vos vou ensinando, vocês têm assim umas perguntas complicadas que a gente tem que aprender mais para vos ensinar. E não sou eu o único, por exemplo. Uma pessoa que está sempre ligada a algoritmos é o Jorge Sousa Pinto. E vocês sabem, nós temos o direito a pedir de 6 em 6, whatever, 6 em 6 anos, um ano de folga, ou de 6 em 6 semestres, um semestre de folga. E o Jorge pede os semestres, por isso pede de 6 em 6 semestres, pede um semestre de folga. Só que isso vai-lhe impossibilitar de, nesse ano, dar algoritmos. Por isso, para o Jorge, ele prefere pedir sabática sempre de 7 em 7 semestres, porque um ano sem dar algoritmos é um ano perdido. Por isso, continua a ser para nós todos um gosto estar aqui. E o Orlando é sempre muito bem-vindo. Vamos começar com o público. E os alunos também gostam de ir ao algoritmo? Gostam. Aliás, eu tenho esse problema, porque os alunos gostam muito de mim. Mas é verdade. Esses mitos são todos mitos. Mas eu tenho pena de ter passado no algoritmo. Mas tenho tido, de vez em quando,
colegas vossos, mais antigos, que já acabaram o curso, já estão a trabalhar e que de vez em quando vêm às minhas aulas. Por isso, é um gosto. Mas estão sóbrios? Estão sóbrios. As minhas aulas, eu estou perfeitamente convencido que o ensino não sou grande coisa a ensinar. Mas as minhas aulas são divertidas. Eu divirto-me e eu acho que consigo transmitir este sentimento aos meus alunos. Essa coisa é divertida. Por falar em reprovações e em gostar de alunos, eu vou fazer a minha última intervenção e vou recuperar aqui. Eu nunca contei esta história em público, nem aos meus colegas. Esperei que passassem muitos anos, os suficientes para a pessoa que eu vou, da história que eu vou contar, não vou dizer o nome, mas a pessoa que está aqui referida, que foi o vosso colega, já ninguém se lembra, nem ele se lembra, provavelmente ninguém se vai lembrar, mas eu vou-vos contar esta história ao fim destes anos todos, porque reflete um bocado isto, às vezes, o papel que nós temos de docente e os alunos reprovarem ou não reprovarem, e a vossa avaliação que fazem da nossa profissão e a avaliação que nós fazemos da vossa posição de alunos, e às vezes há um clima de tensão, porque às vezes nem sempre correm bem as coisas, e portanto eu vou-vos ler uma troca de e-mails que tive com um aluno, um aluno que reprovou a primeira vez a uma cadeira de redes de computadores. Eu vou ler o e-mail que ele mandou para mim, o primeiro e-mail que ele mandou. Mandou-me este e-mail quase no final do semestre. Caro professor, estou a escrever esta mensagem para o informar que não estarei presente na realização do teste no final do mês. Também não estarei presente a realizar o exame de recurso e vou desistir de entregar o segundo trabalho prático. Ou seja, já é certo que este ano não vou fazer a sua disciplina e não sei como vou ter o mínimo de vontade de a fazer. A culpa disto tudo é sobretudo sua. E eu comecei a ficar quente, a ler esta dele. E ele continua. Acontece-me ter pouca motivação interior para fazer algumas disciplinas do curso. E a sua foi a pior de todas. Você não me conseguiu motivar minimamente para essas coisas dos protocolos e dos PDUs. Eu vim para cá para aprender a programar, para aprender a fazer aplicações, que é do que eu gosto. Essas coisas das matemáticas, das físicas, dos protocolos, enfim, essas coisas acessórias aborrecem. E os professores destas disciplinas deviam ser mesmo muito bons e conseguir motivar-me para eu também gostar dessas coisas. Ou, pelo menos, para arranjar alguma vontade e dedicar-me o suficiente para as conseguir fazer. Não digo isto para o aborrecer, claro. Mas você não teve arte para alterar o meu estado de espírito quando entrava nas suas aulas. Antes de entrar para as suas aulas, eu já antevia o sofrimento. E quando não sofria, no mínimo adormecia por dentro. Tempo perdido. Tempo que ainda me pode vir a fazer falta. Os meus pais também não ajudam porque não percebem como são as aulas na universidade. E acham que, independentemente da qualidade dos professores, tenho que me esforçar de igual modo e fazer tudo direitinho. E eu sei, e o professor também sabe, porque nenhum de nós é lerdo, que isto sem paixão não vai lá. E esta foi a mensagem que ele mandou. Eu li esta mensagem para aí umas 10 vezes. E inicialmente eu pensei, vou escrever aqui mas depois disse, não vou escrever nada de especial, vou só mandar-lhe. Pensei bem, fui comer, tentei, não tenho nada. E depois mandei-lhe uma resposta a ele e disse-lhe isto:
Caro X. Ele não se chamava X, não, este é Sinto muito defraudar as suas expectativas. Da minha parte, vou tentar melhorar. Quanto aos seus pais, julgo que são um caso perdido. Mas tenho a certeza que querem o seu bem, mais do que todos os seus professores juntos. Disponha. E mandei-lhe o e-mail, fiquei a pensar nisto durante muito tempo, para aí meia hora, e depois, os anos passaram, no ano a seguir dei a mesma disciplina, a mesma matéria, as mesmas coisas, nunca mais me lembrei disto. Sinceramente, nas primeiras aulas tentei perceber se este aluno estaria presente ou não, mas não o consegui identificar dentro da sala. O ano decorreu e no final do semestre recebo outra mensagem. Eu ouvi logo que era o mesmo aluno e a mensagem era assim: não sei se o professor ainda se lembra de mim e da minha mensagem do ano passado. Espero não o ter chateado, mas às vezes as verdades são para se dizer. Se verificar a pauta deste ano, vai, com certeza, reparar que não precisei sequer de ir ao exame de recurso. Fiz o trabalho prático individualmente e conto tirar uma boa nota. Atenciosamente. X. E eu respondi, fui verificar a nota dele e de facto ele tinha uma excelente, fez a disciplina com uma excelente nota. E eu mandei-lhe uma mensagem de resposta para terminar a nossa interação, nunca mais soube deste aluno. E eu mandei uma mensagem e disse: olá X, apraz-me constatar que este ano conseguiu motivar-se e realizar a disciplina com uma excelente nota. Sei que os seus pais vão ficar satisfeitos por si. E eu pensei que a coisa tinha ficado arrumada por ali, mas não. Uns dias depois recebi então a última mensagem desta périplo e ele mandou-me esta mensagem embebida no meio da minha mensagem como reply. Ele pôs assim: pois o professor este ano melhorou radicalmente, nem parecia a mesma disciplina. E portanto, pensem um bocadinho, às vezes não é preciso muito para mudarmos do nosso lado o que não nos parece que às vezes que é um aluno, às vezes uma pequenina coisa a nós faz-nos mudar a apreciação que nós temos de um aluno, e vocês desse lado às vezes basta uma coisinha dentro de vocês às vezes também mudar para aquilo que vos parece que é deixar de ser, está bem? Não sei. Pronto, acho que agora podemos dar 10 minutinhos se alguém quiser fazer algumas perguntas aos professores. Deixa. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Orlando Belo, que no início mais ou menos desta tertúlia falou que se arrepende de, não é que se arrepende, mas que preferia ter seguido antes por uma empresa, ou disse algo do género. E eu, se você não quiser falar disso, percebo, mas se pudesse elaborar isso para nós que ainda não sabemos bem o que fazer com a vida, para conseguir tomar uma melhor decisão. Só posso falar por mim, não é? Curiosamente, há 2 dias, eu fazia precisamente a mesma pergunta. De vez em quando, alguns colegas, alguns de vocês, ganham alguma confiança comigo, de vez em quando visitam-me. Não que eu tenha uma placa no meu gabinete de dizer consultório ou qualquer coisa. Se aí, se calhar, também tinha qualquer coisa do projeto de consultas, de 5 dias, se ganhava-se mais coisa. E a pergunta dele era claramente essa: o que é que eu devia fazer, se queria verdade uma carreira académica, se queria verdade uma carreira empresarial. E o problema, quando fazem uma pergunta dessas, porque
quer queiramos, quer não, nós estamos em posições em que as nossas coisas, de vez em quando, ditas com caráter presente, têm um impacto total, outras vezes dadas com caráter mais sério, não têm impacto sobre isso. Nós nunca sabemos. De qualquer maneira, com os alunos que eu tenho mais confiança, ou com quem digo, muitas vezes nem sequer sei muito deles, se possível, um bocado lá voltamos a brincar por essas situações, nós temos uma conversa taco a taco, como se fôssemos da mesma idade, claro que vocês têm esse aspecto, e tenta-se, pelo menos, ser honesto e direto. Pai, se calhar eu começo a responder, além deste prelúdio, e está a uma colega a mais é difícil. É uma novidade. Mas foi. Por dizer que se eu me arrependo de estar aqui hoje, ontem, há uns anos atrás, nem. Okay? E não vou dizer isto para influenciar, seja o que for, porque meus alunos base de dados ouvem-me dizer na primeira aula e marcam muito com algumas etiquetas, que eu também concordo, são mitos urbanos, que as minhas melhores experiências, à exceção de uma única, foram tidas com o curso de engenharia informática. Há uns anos atrás, muitos anos, infelizmente, já são muitos anos, continua a ter a minha cabeça um pouco desfasada do meu corpo, claramente, não me vejo cuidar que tenho, e é uma tristeza depois fazer essa oportunidade, mas o facto é que, quando eu vim para a cadeira de teoria de linguagens computadoras, eu pedi, eu gostava de dar aulas de engenharia científica. Basicamente, eu formei cá, fiz as minhas provas cá, fiz o meu doutoramento cá, fiz a minha educação cá, fiz tudo, e aqueles que me acompanharam cedo na carreira, quer gostar assim ou não, fez isso. Ao final, e quando eu digo na primeira aula que o curso que fiz de informática, é claro, vou arraiar-se, aqueles que mais sumam são os de informática, aqueles que mais criticam são os de informática. Isso é fácil para olhar para vocês, se olhar para mim. É assim. É claro que a crítica não é uma crítica destrutiva, apesar de alguns muitas vezes não gostam. Obviamente, ninguém gosta. Não vai muito. Mas basicamente as críticas são sempre feitas de forma a induzir que vocês sejam melhores. Nós, podem depois, na primeira também que eles nós, de forma ou outra, fomos considerados melhor por esse país. Por algum motivo, sim, trabalho, dedicação, esforço, estudo, as pessoas, nós lutávamos por isso, nem sei saber aquilo. E isso verificou-se muito ao longo de toda a carreira. E é, não quero colocar qualquer tipo de reação da vossa parte, mas o facto é que quero fazer e impor e uma dúvida que não muda. Ou seja, desde 1900 76. 80. Entrei em 81, acabei em 85, 86. Em 86, em finais de novembro, eu dei a primeira aula. Na realidade, foram 2 meses que não recebi vencimento, deixou de estar isso. Então, não há nada como começar a carreira assim, mas foi. E não, eu comecei com a gestão de empresas e eu não me identificava. E depois não se identifica com aquele tipo de cursos. Não tem nada a ver. A forma como eu. O Zé Renato estava a dizer que se tiver que dar aulas, eu também. Mas se a turma não se tiver divertido também, a aula vai cortar. Ele não me diz essa parte. Isso me disse aos nossos colegas do segundo ano e segunda-feira, era bom que participassem, comunicassem um pouco, fosse popular, cá, ela toca muito melhor, há aulas, etc. Pronto, isto tudo a propósito de quê? Todos estes 5 têm a ver com a assinação das aulas, com as matérias, e neste momento posso dizer que dou o que gosto. Apesar de eu fazer toda a minha ideia de investigação em ciência social, coisa que nunca aprovou a vocês, doutoramento em ciência social, investigação em ciência social, a minha área de referência é profiling e toda a hora base de dados. Também ninguém me viu a dizer na primeira aula, eu estava a seguir, ninguém seguir. Não, nem bom. O facto é que não é para a investigação que eu faço, não é mesmo o dinheiro que nós ganhamos. Não é por um esforço, o esforço que nós temos cá dentro, que eu estou cá, a minha idade, não sei o que é que meus colegas dizem, mas eu estou cá por causa do público. E no momento em que os meus alunos não requerem algum método de minha parte, eu vou embora. Posso dizer que há 2 anos. Mas digam, é fácil, acabo o ano e vou embora. Há 2 anos eu percebo a primeira coisa da minha carreira, com a M4. Durante 12 a 14 anos, foi considerado uma das melhores cadeiras, criadas por alguns colegas meus surpreendentes,
E depois, há 2 anos, após a pandemia, puseram-me. E eu disse no comentário, numa textbox, não sei o quê. Eu profissionalizei a disciplina, porque foi um período de transição entre o mestrado, o integrado e a licenciatura. Alguns tiveram mais fácil, sabem o que isso é a história. Então, cadeiras com base de dados e propriamente sistemas de suporte à decisão e especificação SST e mais essas coisas ficaram depois do próprio habitual, porque a cadeira não resultasse. Eu próprio disse que assinou isso, os vossos colegas também assinaram, por isso íamos ter uma cadeira sinalizada, mas aquilo que não esperava era ter comentários vindos a alguns colegas vossos, os quais sempre melhor, eu critico, ok? Mas esperava um comentário tão positivo quanto aquele de si. Isso costumo dizer, se eu venho e bati no fundo, é dizendo. Todos os meus colegas têm melhor, por isso, e defendo sempre, sabe, disse várias vezes que se há a melhor escola do país, é nossa. Óbvio, ninguém quer saber, estou aqui a esbanjar falta de qualidade. Trabalhamos muito por isso, estamos a ficar um bocadinho menos jovens, mas continuamos, apesar de discutir as pessoas, com as oportunidades, não sei como ser, depois de saber o que é que pretende a Por isso, é normal que o Bruno falar às vezes há muito tempo, vizinho, não é? Repare, nós podemos ouvir mil e um elogios para você falar. Vocês podem ouvir-nos dizer que vocês são excelentes. Mas no momento em que nós dissemos que vocês são maus, vocês esquecem os elogios todos. Já ouviram dizer várias vezes se querem ouvir as coisas boas ou as más em primeiro lugar. Não adianta, mas vale dizer as más em primeiro lugar, então vamos sempre. Dissemos as boas, estamos no tempo de dar as boas, mas quando dissemos as más, temos tudo. E essa pequena coisa faz com que isto realmente comece a pensar que se calhar não vale a pena, estamos aqui frustrados. Agora, o que é que fazem hoje? Lugares na universidade não há. Começaram a abrir os concursos, vão reparar que os vossos bestiais professores começam a ter alguns cabelos brancos, outros começam a não ter nem sequer cabelos brancos. O facto é que a malta nova, os nossos assistentes, não pode dizer assim, os nossos colegas mais novos, não têm lugar para ficar na universidade. Mas, em que anos, 8 anos, o departamento de cidade ficará sem 400, porque nós formamos, e não temos gente para substituir. Por isso, talvez abram vagas para alguns de vocês entrarem se gostam disso. Ser professor é, talvez, das carreiras mais eficazes que podemos ter na vida. Vocês veem aqueles filmes, os seus elanges montados chineses, em que os aprendizes veneram os netos. Não vou dizer nada, gritando salmal. Nada disso. Mas o facto é que há aí uma imagem. Há aí uma certa frustração, porque quem está a transmitir conhecimento tem essa responsabilidade. Mas quem está a receber conhecimento tem a responsabilidade de receber e mostrar que precisa receber. Isso faz. Eu já tive uma igreja. Eu sei. Por isso, o que é que podemos fazer? O teu colega falou comigo, não disse qual era a decisão, mas é um quadro bem estável numa empresa, ganha bem, se vier para cá ganha menos, não sabes o que é que ele está a pensar, ele gosta de ser professor. Agora, não vou tirar aqui uma conclusão com uma mensagem do professor Bruno, mas o facto é, eu acho que deves fazer aquilo que realmente gostas de fazer. Se gostas de ser trolha, isso aí lá tem o jogo. Não, trolha é o praio de construção civil. Na informática é programador. Ou então, como alguns de vocês gostam de dizer, full stack. Não foi quando eu perguntei aos vossos colegas, explica, não sei o que é um full stack no fogo. Explicar. Programador? Ok, então tu és um programador. Por isso, tu gostas de ser programador? Não recomendo muito, porque aqui neste ano esse vosso elan todo de gestão de informação é louvável, mas estejas com técnica. Se gostas de ser professor, por isso é mais difícil. Talvez não era. Mas não posso dar um conceito particular, deves seguir aquilo que realmente gostas. Eu não ia ficar na universidade. Às vezes não me arrependo, se eu analisasse as coisas contas, estava num problema complicado.
porque o mercado está extremamente válido. A área em que eu especialmente trabalho, que é uma área muito apetitosa, só tem um grande problema de acessibilidade e segurança. Se a pessoa nem quer, porque não espera que eu fizesse uma prova de cinética, eu não faço nem escolher. Isso é bastante complicado. Deves seguir, na minha opinião, o que realmente gostas de fazer. E se estás professor, o lugar é aqui, tens é contar um pouco com ele, as vagas são muito curtas. Se gostas de ambientes empresariais, grandes dinâmicas de mercado, ou então gostas do fato de mercado precisa, da camisa azul, já sabes quais são as consultoras, recomendo para algumas delas se quiser. Se não gostar, se for somente o que os outros acham que podemos ir, isso não vai dar muito. Mais do que isto não posso. Deves seguir o que gostas. Ok, obrigado. Bem, eu não estou exatamente na mesma situação. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu não posso passar esta oportunidade. Quando alguém aparece com o mesmo nome que eu, ainda por mais com dois nomes iguais, Bruno Dias, ele tem que fazer a piada. Nós não somos da família. Nós somos da família, eu não saio daqui até aos. Eu não saio daqui até à reforma. Não, eu quero ensinar. Eu quero olhar para as pessoas que eu estou a ensinar e saber, estas pessoas aprenderam algo. Estas pessoas são melhores do que eram antes. Se calhar até piores. Mas depois voltam. Mas eu no ano passado tive cálculo de programas com o professor José Nuno e foi das experiências mais enriquecedoras. Porque depois motivou no verão do campus a ser convidado a ajudar a ensinar a ASCII, a programação funcional, aliás, aos estudantes lá do verão do campus. Agora também estão a ensinar bases de programação. Estou a começar com PF, como é óbvio. Mas, como estudante, eu vou a PI, eu vou a algoritmos. Este ano não fui. Mas há sempre, não sei como é que conseguem, porque há sempre aqueles dias, há sempre aquelas aulas em que ninguém faz nada, toda a gente está lá atrás, ninguém está lá à frente, ninguém presta atenção, está toda a gente lá a falar para o lado. É triste. Como é que... é triste. Ninguém... O professor está a tentar comunicar com os alunos. Os alunos lá atrás. Né? Como é que conseguem divertir-se com isso, não é? Basta.